de controle político, econômico e principalmente religioso não vem de agora, do mundo que como está, vem de muito longa data, vem de muito tempo, né? Aí o Senhor Jesus, quando ele veio à Terra, o controle de todo um sistema estava nas mãos dos romanos, estava na mão deles, né? Os imperadores, os romanos, eles tinham uma característica de aquele país conquistado. Eles viam se tinha alguma coisa de cultura daquele país que poderia ser assimilada. Eles não tinham a mania de destruir os povos, etc. O que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Não foram bem os romanos que fizeram, tem todo um contexto ali para eles terem feito aquilo, mas basicamente não foram eles que fizeram, exatamente os romanos que fizeram. Os romanos, eles colocavam reis vassalos nos seus territórios e eles contratavam, né, escravos, eles contratavam guerreiros daqueles povos ali reconquistados para trabalharem nas legiões romanas, né? Então, basicamente, não foi. Mas isso aí é uma outra história. Isso aí é um outro vídeo. Vai para um outro vídeo. Enfim, eu só quero que vocês entendam de que, na época de Jesus, o Império Romano, ele tinha um sistema em sua mão. E o microsistema que estava naquela época, em Jerusalém, na Judéia, no território de Israel, né, o que estava ali era o Sinédrio, né? O Sinédrio tinha a pessoa de Herodes, que era o rei, né, Herodes, e tinha abaixo dele o Sinédrio. O Sinédrio, teoricamente, mas bem teoricamente, o Sinédrio é aquele que aplicava as leis. Mas eles aplicavam as leis de acordo com o seu intuito, de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que eles viam de proveito para eles. Então o templo de Herodes, o templo de Jerusalém, era totalmente corrompido. Era totalmente corrompido. Tanto é que o Senhor Jesus, quando ele veio a essa terra, ele combatia literalmente, de forma enfática, os fariseus, os saduceus e os escribas. Porque eles falavam tudo que as pessoas tinham que praticar e fazer, mas eles mesmos não faziam. Fora dentre tantas outras coisas. E fora a adoração, né? Eles tinham adoração também na calada da noite. Essa adoração que era feita lá na Babilônia, ela com certeza se repercutia na época do Senhor Jesus. Ela com certeza se repercutia. O Senhor Jesus, ele brigava contra o sistema judaico daquela época, e esse sistema perdura até hoje, ele continua até hoje, e ele brigava contra esse sistema farisaico, se é que essa palavra existe, entendeu? Então ele combatia esse sistema, né? Ele combatia também de forma econômica esse sistema, sim, porque lá na lei de Moisés, na palavra de Deus, deixa bem claro de que Deus cria Israel como reino e sacerdócio, e não poderia deixar desamparados os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Se a gente for pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, tem muitas ordenanças a respeito disso, de cuidar do órfão, do estrangeiro e da viúva, e das viúvas. E eles não cuidavam. Eles não cuidavam, né? Desculpa o termo que eu vou dizer, mas eles queriam mais é que eles se danassem. Eles não cuidavam. Então, na época que Jesus ele veio a essa terra, o que ele mais encontrou foi órfãos, estrangeiros, viúvas, os necessitados, aqueles que não podiam se defender. E Israel tinha ordenanças de Deus para cuidar dessas pessoas. O templo, né, era para cuidar dessas pessoas. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles tinham que trabalhar a respeito de cuidar dessas pessoas. Havia uma ordenança que no 50º ano tinha que haver a libertação da terra. A terra tinha que voltar para o seu legítimo dono. Quem estava cultivando, arando aquela terra, tinha que devolver de bom grado aquela terra para o seu dono legítimo. E isso não acontecia mais. A terra era, por exemplo, a terra era minha e acabou-se. Eu estou cultivando e vai ficar para mim mesmo e acabou-se. Era isso que acontecia.
Então ele combatia de forma econômica também aquilo. Eles tinham que respeitar as leis e eles não respeitavam. De forma religiosa, eu já disse, e de forma política. Por quê? Porque o Sinédrio, eles liam a palavra, eles viam as profecias, eles achavam que o Messias que eles tanto aguardam e que eles estão para aceitar esse Messias hoje, o Messias deles, o sistema vai dar o Messias que Israel tanto quer. Né? O Messias que Israel tanto deseja de milênios para cá, desde os profetas antigos, tanto os maiores quanto os menores, para cá, Israel espera um Messias. Engraçado que esse Messias que vai ser dado, o sistema vai dar de bom grado para Israel, é o mesmo Messias que os muçulmanos esperam, que os islâmicos esperam. O Mahdi deles, o mesmo. Exatamente o mesmo. E engraçado é de que tanto os judeus quanto os islâmicos, né, os árabes, os islâmicos, eles aguardam a manifestação desse Messias para esse ano. Para você ver como o sistema ele tem agido. Né? Então, quando surgir esse Messias, esse falso Messias, ele vai causar uma paz, né? Uma falsa paz entre Israel e os árabes. Parece loucura falar isso aqui hoje, né? Mas vocês verão com os olhos de vocês, isso vai acontecer. Porque assim o sistema deseja. O sistema, ele deseja com que isso aconteça. É mister que isso aconteça. Porque o sistema tem planos mundiais para serem executados e já está sendo executado, já está sendo posto em prática. Essa epidemia, ela não é à toa, tá? Ela não é à toa que ela veio acontecer justamente no ano de 2019 para 2020 e está repercutindo no mundo todo. Se vocês forem parar para perceber algo, né, ela tem mexido na ordem política, né, ainda não começou de forma feroz na ordem política, mas na ordem econômica e na ordem religiosa ela já está mexendo. E eu não vou entrar aqui no mérito só no cristianismo, que muitas igrejas estão fechadas ou outras estão abertas, mas não está com um número total de capacidade, né, porque as pessoas estão ficando mais em casa, estão sendo até ordenadas por algumas igrejas a ficarem em casa. A minha mesmo deu essa orientação, principalmente para as pessoas que têm pessoas do grupo de risco na família, né, e eu tenho. Então, assim, está sendo ordenado isso, então muitos estão em casa. Né? Mas a coisa vai apertar. A coisa vai apertar. O sistema ele está bolando algo para que a coisa toda aperte. De forma política, eu começo a crer que alguns presidentes de alguns países vão cair. Aqui no Brasil estão armando para fazer isso contra o nosso presidente. Né? Contra o nosso presidente. E hoje, o Brasil está polarizado. O que seria isso? Ou 8 ou 80. Essa coisa ridícula de achar de que eu sou melhor por ser esquerda ou sou melhor por ser direita. Ou esquerda ou direita. Né? Ou Flamengo ou Vasco. Ou Corinthians ou Palmeiras. Ou preto ou branco. Enfim. Né? Ou judeu ou árabe. Ou xadrez ou dama. Ou biscoito ou sorvete. Tá bem assim. Tá polarizado. Mas eu digo para vocês, e agora tem que dar nome aos bois, de que tanto um lado quanto o outro são massa de manobra do sistema. O sistema, eles querem mais é que haja divisão. Né? Desde aquela época de Samiramis Tammuz e Nimrod, já era propagado isso. Dividir para conquistar. Divide para conquistar. Quanto mais eles forem divididos, mais fácil de serem conquistados. Quanto mais eles forem divididos, é mais fácil de serem, não digo nem conquistados, mas controlados. A maior conquista do sistema é o controle. Não é a luta armada, não é a bomba atômica, não, é o controle. É o controle. E hoje, uma das armas do sistema é a mídia. Naquela época, de Nimrod, de Semira, não tinha. Era mais baseado na força bélica, na guerra. Da escravidão mesmo, a escravidão
de punhos fechados, cerrados, né? Os punhos com algemas. Aí depois teve o invento de Gutenberg, né? Que inventou parece que os jornais, né? Inventou como é que é o nome? Eu esqueci agora o nome da invenção de Gutenberg, que inventou que pôde ser feito livros. A Bíblia foi o primeiro livro a ser escrito, né? Inventou os jornais, né? A imprensa, né? Inventou a imprensa, veio o advento da imprensa, né? Os primeiros escritos assim, de livro, obras literárias começaram a ser depois ali de Gutenberg, de forma que a gente conhece hoje, né? As letrinhas de livro, tudo bonitinho. Tá. Enfim, depois disso, começou então o advento da mídia, de alguma forma bem rudimentar e primária, começou o advento da mídia. E a mídia começou a influenciar o poder. Começou a influenciar o poder. Aqui no Brasil mesmo, na época do Estado Novo, né, da política de café com leite, da queda da monarquia, teve a ver com a imprensa. Teve a ver com a imprensa. A imprensa botou o seu dedo nisso. Aliás, a imprensa não. O sistema colocou o seu dedo em várias partes da história do Brasil através da imprensa. Que é outro vídeo. É outro. A parte do Brasil de como o sistema, que eu digo assim, o microsistema funciona aqui no Brasil, poxa, vai ter que ser um vídeo à parte. Porque vem desde Dom Pedro I, né? Aliás, perdão, vem desde Cabral. Dom Pedro I nada. Vem desde Cabral, que passa ali por Dom João VI, que passa por Dom Pedro I, depois vem a regência, depois Dom Pedro II, depois vem a queda da monarquia, começa a república, aí da república vem ali Deodoro, e assim por diante. E a mudança de política para política, né, as coisas foram acontecendo, mas em prol do sistema. Então é isso, o vídeo já está longo demais, eu só guarde isso. Quem controla o sistema? Alguém controla o sistema. Se naquela época era Nimrod, e depois foi para os faraós do Egito, depois para os imperadores da Síria, né? Depois foi para os imperadores da Babilônia, e depois Alexandre o Grande, depois, aliás, Medo-Persa, que teve Dario, Ciro, depois Alexandre o Grande na Grécia, depois os imperadores romanos, aí depois vem uma grande divisão do Império Romano, tudo isso. Né? O Império Romano ele foi dividido, né? Tem o Império Romano do Ocidente e do Oriente, depois teve a queda, enfim. Então é isso. Eu acho que no próximo vídeo eu vou entrar já falando sobre o Brasil. Aqui é um microsistema. Tem um microsistema que é regido por um sistema maior. Né? Enfim. Então essa é a minha promessa para o próximo vídeo. Eu vou pedir aqui, eu não sei se eu agradeci, mas eu queria, se eu não agradeci, eu agradeço de novo as pessoas que se cadastraram. Você que por algum motivo caiu aqui e está vendo esse vídeo, se cadastre, por favor. É porque parece que a plataforma pede relevância de pessoas inscritas, alguma coisa assim. Mas eu faço isso para ser famoso, nada disso. É só para falar de coisas que estão acontecendo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que eu creio de Bíblia. Só isso. E tentar despertar você para que você entenda que você faz parte do sistema. Ah, mas Alan, até aí morreu Neves. Morreu Neves se você não se interessar em como que você está inserido. A parte que lhe cabe nesse sistema. E se isso é agradável ou não. Primeiro para você e depois para o próprio sistema. Então, fiquem com Deus. Um bom dia para vocês aí, um abraço. Que Deus abençoe você que está aí no ramo da saúde, que está de linha de frente aí dessa epidemia. Você, policial militar, você bombeiro, você militar, forças armadas, qualquer que seja ela, que está aí na linha de frente, né, que teve que deixar o seio da sua casa, né, que teve que abdicar de várias coisas em prol de combater, né, de fazer também esse bom combate. Que Deus abençoe vocês, tá? Eu profetizo bênção na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus
uma boa tarde e é isso.